19, 21. Semana passada, a palavra que o pastor Estevam trouxe foi tão assim, forte para mim, né? Que eu resolvi pegar uma carona. Né? E tudo que a gente for ver hoje, assim, é uma consequência de tudo aquilo que ele já ministrou na semana passada. Que eu vejo assim, que hoje é muito importante. É muito importante. E nem me lembro se ele chegou a usar esse texto, né? Mas esse texto aqui, ele diz muito também com o que ele ministrou a semana passada. Que diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro do céu. Depois, venha e siga-me. Vou repetir. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga. Amém? De tudo aquilo que a gente escutou na semana passada, né? E a gente acaba de ler esse texto agora. Vê a mente, né? Jesus, ele pediu para aquele rapaz se desfazer de tudo. Engraçado que ele usa o termo, se você quiser ser perfeito, né? Se você quer ser perfeito, se desfaça de tudo. E o que tem me incomodado é que nos últimos dias, ou nos últimos anos, ou ao longo dos anos, desde quando se começou tudo isso aqui, eu vejo que tudo que tem pregado, tudo que a igreja tem pregado, é justamente o contrário do que a gente acabou de ler aqui agora. Né? Aqui, hoje a gente tem muita gente assim, bem equilibrada assim, espiritualmente. A gente tem bastante pessoas assim, que são bem estudadas, conhecem muito de história, muito de protestantismo e tudo. Então a gente conhece um pouco de como começou a igreja. Né? Eu não vou ficar citando nomes, mas a gente vê que alguns anos atrás, né, eles cobravam indulgência, essas coisas assim, e faziam trocas, né, para se oferecer favores espirituais, né, bênçãos. E desde quando começou isso, eu vejo que mesmo com a luta, né, dos protestantes, mesmo com essa revolução toda que aconteceu, mesmo depois de tudo isso, muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm sofrido, né? A palavra ela se propagou de uma certa forma assim. Ela se estendeu e chegou até aqui, ela, né, veio de longe e atingiu a gente, e está indo cada vez mais longe. Mas este mesmo problema que aquele rapaz teve, a gente vê que a gente tem nos dias de hoje também. Mesmo problema. Da época de Cristo acontece hoje também. E a gente vê que assim, as pessoas que estão tendo a oportunidade de falar sobre isso, sabe, de poder evangelizar, de poder, sabe, convencer um pecador, às vezes não usa de uma maneira amável. Sabe, não chega assim nas pessoas que precisam ouvir e fala, sabe, a verdade mesmo. A gente vê que hoje em dia, não só hoje, mas antigamente, as pessoas usavam desse artifício. E Jesus falou, se você quer ser perfeito, se desfaça. E o que a gente vê hoje é totalmente o contrário.
Se você quer ser uma pessoa abençoada, vem até a mim. Não é? Quantos não começaram a ir para a igreja por quê? Porque precisava de uma cura? Quantos não começaram a ir para a igreja porque precisava de uma ajuda financeira? Quantos não começaram a ir para a igreja porque estava vivendo um mau momento, sofrendo, passando por dor, por dificuldade, por luta? Quantos? Felizes são aqueles que vão e buscam a Deus por amor. Tanto é que o texto foi meio que improvisado assim. O Lê falou, e aí, o que você vai falar tudo? E me pegou de surpresa, né? Aí eu falei para ele, então espera aí. Me dá 5 minutinhos, eu já te respondo. Que eu vou orar aqui. Né, Lê? Acho que não levou nem 5 minutinhos. A minha oração foi, Senhor, tu sabes. Aí eu abri a Bíblia. Eu não quis deixar o Leandro esperando, né? Não sabia se ele estava muito ocupado ou não. E abri, fiz aquela roleta bíblica e caiu aqui. Mateus 19, 21. Eu falei, oh, legal. Porque pode ser uma sequência do que, né, o pastor Estevão falou na semana passada. Então, e o texto que eu falei para o Leandro seria o seguinte, né? Ser cristão, por amor ou por interesse? Eu vejo que assim, a maioria das pessoas buscam a Deus por interesse. Como eu disse agora há pouco, é porque precisa de uma cura, é porque está passando por um momento difícil, é porque está mal financeiramente. E aí os crentes, quando vê a pessoa assim, nessa dificuldade, já aproveita. Opa, vamos lá, Deus tem o melhor para você. Vamos lá comigo lá que Deus vai te abençoar. A pessoa está fragilizada. Vamos lá para a igreja lá que Deus tem o melhor para você. E aí a pessoa chega aqui, frágil, fraca. E aí ouve aquele, eis que eu te digo, que eu tenho grandes coisas. Eis que eu te digo, que Deus tem o melhor para você. Eis que eu te digo, que se você quiser, você comerá o melhor da terra. Eis que eu te digo, que Deus é dono do ouro e da prata. É tanto isso que eu te digo. Tão fácil, né, de manipular as pessoas, né, quando estão frágeis. É tão fácil, né, persuadir aquele que está louco, precisando de ajuda. Estou querendo dizer que Deus não abençoa? Ele abençoa. Claro que Ele abençoa. Porque quantos não ficaram porque foram abençoados? A gente tem provas no nosso PG. Todas as vezes que a gente orou para alguém por um emprego, a pessoa conseguiu. A gente orou pela Dona Lloyd, que era um problema de saúde grave, Deus curou. A gente orou pelo Dodô, que era um problema de saúde grave também, quando ele estava com problema na coluna, Deus curou. A gente orou pelo seu Ciro, que estava com problema de saúde grave, Deus curou. Deus age, realmente, Ele age. Ele faz milagres. E Ele está louco para nos abençoar. Então, de fato, Ele nos abençoa. Só que, aonde está o nosso coração? É por amor ou por interesse? Das pessoas que nós oramos para Deus abençoar o emprego, quantas estão aqui hoje? Por amor ou por interesse? Então eu fico vendo assim, eu fico pensando, poxa, meu, ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque quando as pessoas precisam, a gente ajuda. Quando consegue, nos abandona. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que nós não somos Deus. Porque a nossa justiça é diferente da de Deus. A nossa maneira de pensar é diferente. Nós adoramos julgar. Nós adoramos decidir.
felizmente Deus não é como a gente. Então eu fico pensando, nossa, por que Deus nos ama tanto? Né? Por que esse amor incondicional? Por que, né, esse amor ágape? Sendo que a gente não merece. A gente não merece. A gente está o tempo todo buscando as nossas razões, buscando os nossos desejos, saciar o nosso coração. Todos nós. Né? No começo eu ia falar assim, eu acho que a mensagem de hoje é mais para quem vai ver o vídeo do que para quem está aqui hoje. Porque assim, foi aqui que eu comecei a ver as coisas desse jeito. Foi aqui que eu comecei a perceber que igreja, que cristianismo, que ser evangélico, que ser cristão, não é o simples fato de você querer algo e buscar e Deus te abençoar. Porque as pessoas aí fora, elas acham que Deus existe para ficar lá de cima dando coisas. Porque é isso que as pessoas têm pregado aí fora. É isso que a gente tem visto na televisão. E é isso que a gente tem visto no dia a dia aí com os nossos amigos que são crentes, que não são dessa igreja, não é? Eu estou enganado? Fala aí, Vini, você que conhece outras pessoas de outra igreja, não é isso? Ah, hoje eu vou porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer uma campanha ali porque Deus vai me abençoar. Se eu for 7 dias lá, Deus vai me abençoar. E sabe, as pessoas ficam o tempo todo correndo atrás de bênçãos. Mas e Deus? Está indo por quê? Por interesse ou por amor? Sabe, as pessoas têm que ir para a igreja por amor, não por interesse. As pessoas não têm que achar que Deus está lá em cima lá só para dar coisas, não. E quando o pastor Estevão ministrou a semana passada, eu falei, ele está totalmente certo. Sabe, por que um líder tem que andar de carrão? O Alfredo falou uma vez para mim que tem um amigo dele que é pastor que anda de Camaro. Por que não pode ser um carro popular? Se a função do carro é ir e vir, por que não pode ser um carro popular, gente? E a gente vê assim que tem pessoas que usufruem, sabe, da confiança dos membros e começa, sabe, a esbanjar com dinheiro que não é dele. Começa a fazer coisas que não, sabe, não condiz com o que a gente acabou de ler aqui. Pô, Cristo falou, dê tudo aos pobres e me siga. Né? E a gente tem visto aí pessoas andando de carrão, usando o dinheiro da igreja para comprar casa, usando o dinheiro da igreja, sabe, para saciar prazeres próprios, e usando o ministério para beneficiar, sabe, parentes, filhos. Que isso, gente? Vou fazer que nem o Silas Malafaia agora. Você que faz isso, você vai ter que dar conta no dia do juízo. Mas é. Sabe, a gente não pode ver tudo isso e ficar calado. Eu tenho certeza que isso aí vai chegar no ouvido de quem precisa. Uma vez, eu não tenho nada contra assim, mas eu coloquei no meu coração que eu jamais vou aceitar uma oferta de quando eu for ministrar em algum lugar. Que eu jamais vou pegar dinheiro, sabe, de onde eu for. Mas não tenho nada contra, isso aqui é uma coisa assim, é pessoal, é minha. Eu quero trabalhar e ter meu sustento, e Deus tem abençoado nisso. Sabe, mas não tenho nada contra, sabe, é uma coisa minha. E aí eu fui uma vez lá na igreja lá da mãe do Michel lá. Depois do culto ela veio correndo com o envelopinho, né? Engraçado que nesse dia eu preguei sobre mais ou menos isso também. E ela me veio com o envelopinho, eu falei, não, irmã, se eu pegar, eu vou estar contradizendo com tudo aquilo que eu disse. Então, assim, não estou desfazendo, tá? Não estou desfazendo, não tenho nada contra quem recebe a oferta, porque eu acho que Deus também abençoa e sabe da necessidade de cada um. Porque Deus supre também os seus profetas, sabe? Eu creio nisso também. Só que assim, Deus tem me abençoado trabalhando e não tem faltado nada, então eu não preciso. Então, usa esse dinheiro para fazer alguma coisa para a igreja lá. Né? E eu saí bem com aquilo. Então, assim, eu não acho justo
e andando com carros caros, sabe, coisas absurdas. E aí começa a influenciar as pessoas, porque assim, se o pastor tem um carrão, um Camaro, o membro ele também vai querer ter. E de repente ele começa a buscar, não a Deus por amor, mas por interesse, porque ele também quer. Pô, se o irmão está sendo tremendamente abençoado, eu também quero ser. E aí não é quebra a cara, a culpa é de quem? É de Deus. As coisas não fluem, a culpa é de quem? É de Deus. Porque a gente nunca é culpado. Nós não somos culpados pelas nossas falhas. Né? A gente tem que colocar a culpa em alguém. A gente sempre tem que colocar a culpa em alguma coisa. E aí a gente acha que a culpa é de Deus. E essas pessoas que começam a buscar a Deus por interesse e não conseguem, saem falando o quê? Que Deus não existe, que a igreja não é boa, que não quer ser crente, que ser crente está por fora. Então, sabe, a má evangelização tem estragado as pessoas aí fora. E muitas pessoas não querem ser crentes justamente por causa disso. Porque as pessoas não sabem se aproximar e falar do amor. E não falar de bênçãos. Nós temos que falar do amor e não de bênçãos. E graças a essas pessoas que pregam justamente o contrário do que a gente tem ouvido aí, eles mesmos têm estragado a nossa imagem aí fora. Porque qual é a imagem do crente para quem não é crente? O otário que dá dinheiro para o pastor ficar rico. Não é isso que a gente ouve? Não é isso que muita gente acha que o crente é? Um otário que dá dinheiro para pastor. A nossa imagem lá fora está arranhada. E nós temos que provar o contrário. Nós temos que falar a verdade. Sabe, a gente não tem que vender milagre. A gente não tem que vender bênçãos. A gente tem que falar do amor. É engraçado que assim, muitos gostam de falar de bênçãos. Mas também não gostam de falar que no mundo tereis aflições. Que não vai ser fácil. Opa, Paulo ele combateu um bom combate. Ele completou a carreira, ele guardou a fé. Combate, luta, guerra. É difícil você chegar numa pessoa que está passando por uma dificuldade e falar, não, é isso aí. Você vai continuar passando dificuldade. Você vai continuar passando por luta. É tão fácil iludir, né? Não, Deus vai abençoar, Deus vai te dar grandes coisas. É muito mais fácil. Então, o que é o correto? O que é o correto? O correto é falar do amor. Porque Cristo, ele teve uma vida bem simples. Os discípulos, eles tiveram uma vida bem simples. Paulo também abriu mão de tudo. Cristo teve uma profissão simples, vivia perambulando, para cima e para baixo, a pé, não de carrão. Então assim, vou deixar claro uma coisa, eu não sou contra a gente ser abençoado, tá? Se você tem a capacidade de se profissionalizar, se você tem a capacidade de conquistar, amém. Mas você não pode deixar com que isso te atrapalhe na sua obra. Você não pode deixar com que as coisas que você conquiste sejam mais importantes do que o seu próximo. É bom ter as coisas. Só que uma coisa tem que ficar bem clara. A gente não tem que correr atrás de bênção. A bênção, ela é consequência da sua obediência. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. E a bênção é consequência da sua obediência a Deus. Olha, eu não esperava comprar um apartamento. Eu e a Jo, a gente já estava acomodado. Sabe, pra gente, se a gente fosse viver o resto da vida lá, pra gente estava bom. E
E eu comecei a guardar dinheiro, mas fazia uns 2 anos que eu não colocava dinheiro mais na conta. Eu comecei com a ideia de comprar, só que fazia uns 2 anos que eu não depositava mais nada, porque eu estava acomodado. Eu gostava da família, gostava do lugar, e estava acomodado. E de repente teve aquele rebuliço todo, né? Todo mundo aqui conhece tudo. E quando começou, eu também sabia que era o mover de Deus ali. Em nenhum momento eu temi. Pelo contrário, a gente ficou chateado por ter que deixar um lugar que a gente gostava tanto. Mas a gente sabia que era Deus que estava no comando. E as coisas fluíram e Deus nos abençoou sem a gente pedir. Né, João? Sem a gente pedir. Sabe, Deus decidiu, ó, vou te abençoar. Porque desde que chegou firme aqui, sabe, a gente tem procurado ser um exemplo de cristão. Aqui e lá fora. Não só aqui. Aqui e no trabalho. E onde quer que a gente vá. A gente procura dar um bom testemunho, a gente procura ser crente de verdade. Sabe? Então assim, a gente não tenta ser crente só na frente de vocês, a gente não tenta, sabe, ser crente só na frente dos outros. Porque a Deus a gente não engana. Sabe? A gente não está aqui para passar o tempo, a gente não está aqui para fazer mérito. A gente está aqui porque a gente acredita em Cristo. Que a gente quer um dia morar no céu. Então a gente não faz nada por ninguém, a gente faz por nós, porque a gente crê nisso. E se o que Deus quer que a gente faça seja isso, justamente falar do amor, a gente vai continuar falando. Que a gente tem que ser um bom exemplo, a gente vai continuar sendo. Que a gente tem que ir e pregar a palavra, a gente vai continuar pregando. Sabe, a nossa parte a gente tem feito. Se as pessoas não estão vindo, pelo menos a gente semeou. Pode ser que alguém regue e outros colham. Mas a gente está semeando, a nossa parte a gente está fazendo. E a gente tem que continuar, independente das lutas, independente das dificuldades, independente de tudo que aconteça, a gente tem que continuar. Né? A gente sabe que essa transição também de sair do Adaltinho para cá e ficar um tempo aqui tem sido difícil, mas a gente tem que continuar. A gente não pode desistir. A gente tem que continuar marchando, a gente tem que continuar lutando, porque, sabe, Deus nos colocou aqui para isso. Deus quer que nós façamos isso. A gente não pode virar as costas e fugir das nossas dificuldades. A gente sabe, não pode simplesmente fugir das nossas lutas e se apoiar em quem já está mais cômodo. Quem faz isso é covarde. Sabe, e Deus não se agrada de pessoas covardes. Deus quer guerreiros. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer lutadores. Então, eu vejo que assim, a relação que nós temos de Deus é Deus Pai e nós somos filhos, não é? Deus é Pai, nós somos filhos. Essa é a relação. Então, eu tiro base pelas minhas filhas. Meu, Deus ele nos ama. O amor dele é tão incondicional que ele não vai evitar com que a gente... Não vai fazer com que a gente deixe de entrar no céu por causa de detalhes. Por causa de coisas, sabe, mínimas. Eu tenho 2 filhas. A Bi, ela é bem diferente da Fê. Muito diferente. Então a comparação que eu vou fazer é essa. Vamos supor, eu sou o pai, Kelé é meu filho, e o Isma também. São bem diferentes. O Isma ele trabalha desde pequeno, é só um exemplo, tá? Ele é o irmão mais velho. É só um exemplo, tá? Vou fazer uma ilustração aqui, uma ilustração. O Isma ele trabalha desde pequeno, começou novinho. O Isma ele me ajuda a pagar as contas. O Isma ele me ajuda no trabalho. O Isma ele ajuda a olhar os irmãos. O Isma vai na igreja desde pequenininho. Mesmo quando eu não consigo ir, o Isma vai. O Isma é um orgulho. O Isma é o filho que todo pai gostaria de ter. E eu falo com orgulho. Eu tenho orgulho do Ismael, meu filho.
Agora o Quelé. O Quelé não gosta de trabalhar. É um exemplo, tá? Brincadeira, licitação. O Quelé não gosta de trabalhar. O Quelé não gosta de acordar cedo. O Quelé também não gosta de ir para a igreja. Só vai quando a gente puxa ele pelo braço. Vai amarrado. O Quelé não obedece à mãe. O Quelé, quando se junta com seus amigos, meu Deus do céu, faz um monte de coisa errada. Não é coerente eu falar, nossa, eu tenho um orgulho do Isma. É coerente isso. Mas eu vou deixar com que o Quelé se perca? Eu sou o pai. E o pai, ele luta até o fim, não é verdade? Como a dona Lógia lutou com todas as forças. Então a relação é essa. Deus, Pai e nós filhos. Deus, ele tem uma imensidão de filhos, cada um com o seu jeito, cada um, sabe, com a sua mania. Mas ele ama a todos e ele vai lutar até o fim. A gente pode dar até o exemplo da ovelha. Né, do pastorzinho que deixou todas as ovelhas lá para ir atrás de uma. De uma. De uma. É a mesma coisa. Sabe, de onde quer que esteja, Deus vai atrás e Deus vai buscar, e é isso que nós temos que fazer. Então a gente tem visto assim também que, poxa, as coisas estão acontecendo, a igreja está crescendo, tem um monte de gente aqui. Quando está começando a obra, nossa, é a maior disposição. Vai na casa, busca, leva o carro, né, precisa levar outro ali, não sei o que, é a maior disposição. Mas a igreja cresce, uma ovelha se perde, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E aí o discurso muda. Ah, não quer saber de Deus? Não vou mais atrás não quer saber de Deus? É tão fácil falar isso quando a igreja está cheia. Mas quando ela está vazia, se uma se perde, a gente vai atrás. Então sabe, tudo, para vocês verem como que é, tudo, gira através do interesse. Até nós mesmos, que se dizemos cristãos, que se dizemos evangélicos. Até nós buscamos os nossos interesses, mesmo dentro da igreja. Então assim, é algo que tem que se pensar. É algo que precisa mudar. Nós temos que vir por amor. Por amor ao próximo. Por amor a Deus. É isso que nós temos que buscar. Correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas fúteis. Porque o nosso ego é quem vai nos afastar de Deus. Os nossos desejos próprios é quem vai nos afastar de Deus. E muitas vezes nós mesmos não estamos deixando tudo aquilo que nós temos para seguir a Deus. Nós mesmos. De repente a gente não tem muita coisa não. Mas a gente deixa de buscar a Deus por desejos próprios. Deixa de fazer a vontade de Deus por desejos próprios. Um amigo meu lá da firma lá, ele chegou em mim e... Primeiro ele disse que queria falar comigo. Eu falei, tá bom. E aí eu estava meio ocupado assim na hora, eu falei, agora não dá. Me dá 5 minutinhos que eu volto. E aí eu fiz fazer o que eu tinha que fazer lá. E acabei esquecendo de voltar lá para falar com ele. E aí passaram-se os dias, aí eu vi ele, né? Eu falei, e aí, o que você queria falar comigo? Ele falou, não, sabe o que é? É que tinha um amigo meu que precisava ouvir uns conselhos e eu vi o seu vídeo, quando você colocou lá, gostei da mensagem, eu queria que você falasse com ele. Eu falei, então vamos lá. Ele falou, não, mas agora ele não quer mais, né? Já passou uns dias lá, tudo. E aí
Não precisa mais não. Nossa, como eu me senti mal, filho. Poxa vida. Mas assim, eu não sabia, não tive culpa, né? Eu estou lá para trabalhar, então, né? Também não posso largar meu serviço para ficar, né? Ouvindo as pessoas, assim. Mas, deixei de evangelizar, né? Por uma distração, por estar ocupado, né, comigo e de repente é uma pessoa que poderia ajudar. E aí o pior é que o cara falou, não, mas eu chamei o fulano e o ciclano lá e eles não foram porque é longe. Poxa vida. Os discípulos andavam a pé, atravessavam países. Né? Se a gente for ver o tanto que Paulo andou, né? O tanto que ele evangelizou, tudo aquilo que ele fez e a pé, né? E passando por tanta luta, tanta dificuldade, navegando e aquela história toda que a gente já conhece. Uma pessoa não pode sair daqui de Osasco e ir até Itapevi, porque é longe. E uma pessoa que está lá sedenta, precisando de ajuda. Então eu vi que realmente, tudo que estão pregando aí fora, aí, ó, é totalmente contrário do que a gente acabou de ler aqui agora. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse dado ouvidos para ele naquela hora, e se eu tivesse sem carro, eu ia de trem. Mas ia. E assim tem que ser, a gente tem que se dispor, a gente não está aqui para servir. O cristão ele não é servo? Não é isso que a gente tem ouvido? Não é isso que a gente tem aprendido, que nós somos servos? Pô, isso entrou no meu coração e não vai ser mais, eu sou servo, eu estou aqui para servir. E quem precisar, eu vou ajudar. Nem que seja a pé, de carro, de avião, o que seja, se precisar, na onde chamar eu vou. Porque eu quero largar tudo que eu tenho para servir a Deus. Estou aqui para ajudar e estou aqui para servir. E é assim que tem que ser. Sabe, a gente não tem que se acomodar, a gente não tem que colocar os nossos confortos, o nosso desejo, sabe, a nossa comodidade acima de qualquer coisa. Porque a nossa comodidade, os nossos bens e o nosso conforto são consequências da nossa obediência. E se a gente tem tudo que a gente tem hoje, a gente fez por merecer. E a gente sabe que é Deus que está nesse negócio. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara, que apesar de tudo que a gente consiga, de tudo que a gente conquiste, o próximo é a nossa prioridade. Amém? Amém.